Muito obrigado por você nos acompanhar em mais esse episódio aqui do Facioli Podcast. Nós estamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso canal lá no YouTube. Coloque lá o sininho, lá, acione o sininho, né, para você ser notificado de todos os novos episódios que a gente lança por aqui. Deixe lá seu gostei, não gostei, deixe seu comentário também, é muito bem-vindo. E também você pode nos acompanhar no Spotify. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio aqui. Estou recebendo aqui uma pessoa que eu gosto muito, aliás, vem só gente que eu gosto bastante aqui, né? Ainda bem. E que gosta da gente também, né? É a Ana Luísa Amorim, ela tem um nome grande, mas eu posso reduzir para Ana Luísa Amorim, depois ela conta o nome inteiro para vocês. A Ana Luísa é doutora em controladoria e contabilidade, né? Contabilidade e controladoria pela Universidade de São Paulo, pela USP, obviamente tem uma formação anterior que depois ela conta para vocês. E ela é fundadora da Canaã Controladoria Clareza e Resultado. Ana, muito obrigado por ter aceito o meu convite e ter vindo aqui bater esse papo aqui com os nossos ouvintes e para a gente trocar um pouco de ideia aqui sobre controladoria. Primeira coisa que eu peço para os nossos convidados é para contar a história de vida. Então, conte aí por que você escolheu fazer isso, por que você escolheu ser doutor em contabilidade e controladoria, de onde você veio. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Bom, Dimas, obrigada por estar aqui com você. É sempre um prazer te encontrar, né, com a sua sabedoria aí, que acho que ultrapassa até as relações. Então é muito bom, é um ganho estar com você, viu? A gente sempre aprende. Obrigado, ilusão de... Também. Então, obrigada pelo convite. E, bom, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu nasci em Ituverava, né? Ana Luísa Gambi Cavalari de Amorim, nome grande. Nasci em Ituverava, e cidadezinha aqui perto, de 30 mil habitantes. E tive, assim, sempre até estava comentando, né? Minha mãe era professora e dona de escola, de uma escola infantil na cidade, e meu pai é empresário. E nós sempre tivemos, assim, uma vidinha justa, né, justinha, apesar dessas duas empresas, né, os dois empresários, mas a gente sempre, né, financeiramente justinho ali, mas sempre conseguindo fazer tudo que era necessário. E os drives deles eram muito fortes em cima de mim e do meu irmão em duas coisas, principalmente, estudo e esportes. Então, assim, nós éramos muito estimulados por essas duas coisas, né? Meu pai fez uma ótima faculdade, que é Getúlio Vargas, então ele puxava a gente para boas faculdades e ampliando a visão, dizendo que ensino era muito importante. Na outra ponta também, minha mãe professora e vindo de uma família também de professoras e médicos, sempre com esse drive muito forte de estudo, né? Então a gente tinha que tirar nota boa, podia se divertir e tirar nota boa. E o esporte também, que eles estimulavam bastante. Então, assim, desde competição nas cidadezinhas em volta de natação, para ganhar pequenas medalhas, né? Até apresentações de dança e disso ou daquilo que eu fazia, para poder... E a gente sempre estimulado para atividade, né? Além disso, eu e meu irmão fomos criados ali anos 80, 90, num ambiente ainda de muita segurança, nessas cidadezinhas pequenas, onde a gente tinha muita liberdade e autonomia. Estava até lembrando, eu com 8, 9 anos já pegava minha bicicleta e fazia meu extra, tipo, ia para a escola, voltava, almoçava com os pais, depois fazia um balé, um catecismo, uma natação e tudo mais. Então, tudo isso acho que deu essa visão de você atuar mais fortemente no mundo, né? E aí, depois disso, sempre estimulando muito a questão dos estudos, né? E quando eu fui prestar faculdade, eu fiquei bastante em dúvida do que eu ia fazer, só que eu gostava muito de história, matemática sempre foi minha paixão, e geografia.
E meu pai tinha feito administração, então também foi uma influência para mim. Eu acabei escolhendo administração e caí meio que de paraquedas sem saber muito bem o que era. Quando eu comecei a administração, no primeiro ano, até 1 ano e meio, eu fiquei muito perdida. Porque as primeiras matérias eram assim, psicologia, filosofia, sociologia, nada contra, mas assim, eu não via de fato o que era a administração, né, em si. Eu me lembro que tivemos algumas aulas magmas que era assim, ó, o administrador é um cara de mudança. Se você não gosta de mudança, é melhor repensar com a faculdade. E eu já fiquei com aquilo. Bom, não entendendo muito bem. Eu também fiz administração, eu também fiquei nessa loucura. Falei, o que é Nesse administração? E com 1 ano e meio, eu estava pensando, eu, assim, como acabo sendo muito ativa e vivendo de verdade cada etapa, eu também estava me sentindo, por mais que eu estava fazendo uma faculdade pública, fiz aqui a FEA, maravilhosa, aqui em Ribeirão Preto, eu estava me sentindo, né, um peixe fora d'água ainda e preocupada em atuar e estar inteiramente, né, ali. E foi quando eu tive aula com o professor Alberto Matias, de Finanças 1, se eu não me O engano. professor já veio aqui, já né? fez papo com a gente aqui. E aí, que é um professor muito querido, que eu admiro. E eu me lembro que, assim, nas primeiras aulas tinha um trabalho, logo no começo do curso. E nesse trabalho eu li o livro inteiro da matéria, na madrugada. Porque eu amei, me apaixonei pelo balanço, pelo demonstrativo de resultados, pelo capital de giro, a gestão do giro, como que ela impactava, como você podia ver e quanto isso era fundamental para as empresas. E aí eu acho que tem um pouco a ver com a minha história de vida também, porque eu acho que sempre, tanto a história do meu pai como empresário, como da minha mãe como empresária também, né? Eu via que eles poderiam mais, né? Assim, e eu sempre, isso me criou um desejo genuíno de entender como as empresas podem ir além, gerar mais lucro, mais resultado, não só faturamento, né? Mas ter uma estabilidade, algo mais sustentável. E aí eu fui me aprofundando em finanças. Fiz um estágio, depois um trainee forte no Banco Ribeirão Preto, que foi uma grande escola para mim. Agradeço muito ao Nelson Augusto, que foi um tempo assim de muito aprendizado. Foi excelente o tempo que eu pude estar lá com eles, em termos éticos, em termos de Adriana Coselli também, Silvana Coselli, perdão, que foi fantástica. Irmã da Adriana. Eu falei com a Adriana ontem, eu me confundi. Então, assim, foi fantástico, assim, a minha experiência ali. E eu pude fazer um trainee mesmo, passar por várias áreas. Depois terminei na mesa de operações. E aí meu coração ficava ainda nas empresas, né? Quando analisava, fazia uma análise de crédito, eu ficava ali pensando aquilo ali. E mesmo na mesa de operações e ações, eu eu amava, meu prazer é fazer análise fundamentalista, entender, né, como é que a ação valia aquilo de acordo com os balanços, de acordo com o desempenho real, né, da economia real. Então, eu sempre fui muito ligada a isso. E aí eu vi que eu queria realmente caminhar eu queria ajudar as empresas, eu queria poder contribuir, né, com empresas que já estão bem ou que não estão tão bem, para elas ficarem melhores ainda. Entendeu? Então esse foi acho que meu principal propósito. E eu fui migrando automaticamente para isso, comecei a fazer o mestrado, fiz mestrado aqui com ênfase em finanças, aqui em Ribeirão Preto, com o professor Tabajara, também excelente professor de finanças, incrível, foi ótimo o apoio dele nesse período. E depois em seguida já engatei o doutorado em São Paulo. Aí lá eu pude ter aulas com grandes nomes também, Eliseu Martins, Ariovaldo dos Santos, que são os nomes bambambãs principalmente de contabilidade, controladoria. Me enveredei na contabilidade, né? Cheguei ali, eles já estavam discutindo a exceção da exceção, e eu ali, peraí, deixa eu entender a regra, e, nossa, tive que fazer um esforço muito grande, assim, principalmente
para entrar no nível de discussões que eles estavam. Tive como meu orientador o Irã Siqueira Lima, que foi presidente da CVM. Também todos eles eu pude participar de consultoria e fui trabalhando em consultoria, né, com eles, né, além de fazer alguns artigos também, e fui trabalhando em consultoria. E esse bichinho da prática, né, me picou realmente, e eu sempre, por mais que estava ali no doutorado, dando algumas aulas, gostava muito da economia real, da vida real, e de poder fazer a diferença, assim, sabe? E via que a controladoria, as ferramentas financeiras, se bem conhecidas e utilizadas, elas realmente causam uma diferença na estratégia das empresas. Então, eu, voltando para Ribeirão, né, eu montei a Canaã, que começou com uma empresa de consultoria financeira. Tá. Né? E aí, pelas necessidades dos clientes, eu acabei migrando mais fortemente para a controladoria. Tá. Que ano foi isso, Ana? Foi entre 2012. 2012. É. Então tem 13 anos lá. Para 14 anos, já tem mais de 10 anos, né? A veia empreendedora dos pais tá na Ana Luísa. É verdade, Que bacana. Ô, Ana, e assim, para quem está nos ouvindo agora, olhando do ponto de vista de carreira, né? Você fez uma carreira acadêmica bastante sólida, né? E acabou descobrindo no meio da primeira faculdade o que você queria de fato, né? E é óbvio que quem nos ouve para fazer uma escolha, né, de profissão, isso é bastante importante, mas olhando para dentro do trabalho que você faz, né, que você fala de controladoria, clareza, eu gostei muito de clareza, né, no nome, né? O que é controladoria? O que quem está nos ouvindo, enfim, pode entender do que é controladoria? Bom, a controladoria, quando a gente fala, né, ela é esse nome teórico, vamos falar assim, científico, mas eu costumo usar muito a palavra clareza. Porque, na verdade, quando você usa a palavra controladoria, parece que alguém vai te controlar, né? Vai te prender. E isso me incomoda um pouco, ainda mais eu que tenho essa visão, assim, meio independente, né? E acho que a liberdade é muito importante. E o que a gente leva, na verdade? A gente leva o trabalho é feito para trazer clareza através de ferramentas, né? Sim, de controles, processos, para trazer uma clareza, uma paz, uma certeza nas decisões. Porque o Brasil vem de um histórico de inflação, né? E isso, tudo bem, tem muitas gerações hoje em dia que a gente convive, né? Que não viu o preço mudar ali todo dia, mas isso ainda faz parte da nossa cultura. E as empresas, elas olham muito para faturamento e não olham para todo o resto, para o lucro e caixa, que são as informações mais importantes, né? E uma empresa pode quebrar crescendo o faturamento. Né? Já vi muitas. Então, assim, por conta da inflação também, a gente acaba... eu vejo que a gente tem um ingrediente na nossa cultura ainda de não olhar muito para números, não olhar muito para os dados, não buscar muitos dados. Então, isso está muito avançado, principalmente nos Estados Unidos, né? Países mais voltados para dados, China também, está muito mais avançado em controladoria do que no Brasil. Isso se você, mesmo pegando capitais, né, como São Paulo, a gente consegue ver esse desnível. Então, assim, a controladoria, ela chega para arrumar os dados, para que eles fiquem sempre atualizados, up to date, para te informar o empresário, informar as equipes, se a estratégia está dando certo, se a estratégia precisa ser corrigida, o impacto que a gente está causando e chegar realmente, sair da linha do faturamento e a gente chegar mesmo na última linha, lucro e caixa, né? Com as duas visões, competência e caixa. Além disso, a controladoria, ela acaba, através de ferramentas como KPIs, OKRs, que são indicadores, você acaba
amarrando a estratégia da empresa para as equipes, né? Para as outras equipes. Então, você acaba distribuindo o conhecimento e todo mundo entendendo para o que ele precisa atingir para melhorar o resultado, e esse resultado vai impactar a vida dele. Então, assim, é uma ferramenta muito, muito simples assim de ser aplicada, mas ao mesmo tempo com grande impacto, porque ela vai trazer uma coesão maior dentro da empresa e ela vai facilitar para que os objetivos sejam alcançados, né? Melhorando o resultado e caixa, sem nenhum preconceito quanto a isso, né? Tá bom. O Ana tem até uma anedota, né, que conto aí, que fala pro contador, fala como é que tá o meu resultado. Ele fala que resultado você quer ter, né, como resposta, né? Que é óbvio que não é uma verdade, né? Sim. E no que isso, assim, acaba dando, quando você fala de clareza, mas para mim também vem segurança, né? Sim. Então, se estão claros os meus processos, né, não necessariamente os números, né? Porque se você quer que resultado você quer que eu faça dar, você vai mentir em relação a alguma coisa. Não vai estar claro algumas coisas. Sei lá, de repente, enfim, o seu faturamento não é exatamente aquele, ou a sua despesa não é exatamente aquela, o seu custo não é exatamente aquele, né? Ele te dá também essa questão de segurança, né? Não sei se eu estou correto na minha análise, né? De segurança de que os seus processos também estão corretos, né? Se os processos são melhores, porque talvez eles sejam menos custosos, né? Talvez eles sejam mais eficientes, né? Quando você fala de indicadores, eu consigo medir também se o meu processo está sendo eficiente. Exatamente. É isso? Não. É isso, exatamente. E assim, para a gente ter dados, a gente precisa ter processo, né? Porque muitas empresas, às vezes, têm pessoas maravilhosas, pessoas capazes e têm sistemas bons, mas elas não têm ainda essa clareza. Elas não conseguem ter um fechamento no 5º dia útil, elas não conseguem acompanhar e saber o que cada área está impactando para o resultado. As áreas não se conversam, é muito departamentalizado, então a controladoria vem para unir tudo isso. E aí, assim, processo é muito importante. A gente acaba também fazendo um trabalho de revisão desses processos, não burocrático, né? A controladoria, ela busca, né? A que nós fazemos, a gente busca não levar nenhum tipo de burocracia, justamente quebrar as burocracias, né? Quebrar as paredes, no bom sentido, para que o processo flua de forma melhor, os dados venham naturalmente, sejam preenchidos, sejam abastecidos com facilidade, dentro de sistemas robustos, sistemas, né, que a gente se adapta aos sistemas do cliente, ou a gente acaba indicando alguns sistemas, mas de forma que a gente consiga extrair esses dados e acompanhar o curso da empresa, né? Porque no final das contas, não são só dados, né? Esses dados representam o custo e representam o lucro e o caixa final. E aí a gente está num momento falando até de inteligência artificial, que nós precisamos avançar nisso, né? E algumas empresas da região já estão avançando nisso, mas se você não tem dados, e se você não tem processo, não tem como você mexer com inteligência artificial, né? Se você não fizer esse caminho anterior. E aí, com dados, você pode, usar a inteligência artificial de diversas formas. Fazendo, né, utilizando ela de forma preditiva para desenhar cenários. Agora a gente está mexendo muito com orçamento, então alguns clientes nós já estamos usando isso, testando risco, fazendo análise extremas de cenários, assim, para fazer análise de sensibilidade. Enfim, tem muita coisa, muito recurso, né, que dá para a gente utilizar e aplicar, sem burocratizar demais e sem fazer uma tese né, de doutorado em cima daquilo, e que é uma coisa prática e útil para o empresário. Né? Tá, bacana. Então. Ana, bacana você tocar nessa questão de cenário, né? Às vezes eu vou nas empresas e a minha área é RH, mas o RH também como administrador, você conversa com todas as áreas, né? E é óbvio que a gente não tem a profundidade delas, né? Mas
Dois pontos que você tocou aqui, eu lembrei, a gente estava fazendo uma análise de custo de uma determinada área, que é uma área que tem muito turnover num segmento que a gente atua, e aí eu falei, bom, a gente já sabe que o turnover está muito alto nessa área. Eu falei, mas o que a gente faz, né? E aí eu fui ver ao longo do tempo, você fala, vamos ver se essa área aí foi uma área privilegiada do ponto de vista de investimento em remuneração mesmo, né? E era uma área absolutamente desprivilegiada. Fala, um dos motivos acho que está aí, né? Que talvez você faça uma analogia com os outros motivos que você encontre a hora que você fala de orçamento, né? Então, e em outras empresas a gente vai e fala, não, a gente já está, nós temos vocês têm ferramenta de planejamento? Fala, a gente tem um orçamento, que é um orçamento de despesa, né? Na verdade, o que nós vamos gastar e uma expectativa de faturamento. É basicamente isso, eu acho que é o que eu consigo enxergar, né? E aí eu falo, mas e se o mercado mudar o ano que vem, né? O que vocês vão fazer com esse orçamento, né? Que é o que você fala de construção de cenários. Exatamente. Como é que funciona isso, né? Para quem está nos ouvindo aí, o que é um cenário? Então, na verdade, assim, o que a gente vê nas empresas é aquele orçamento para o diretor ver, né? E às vezes para o inglês ver, que você acaba repetindo os dados do ano, aumenta 10% aqui de faturamento, ou 5%, ou repete o faturamento anterior. Eu vejo as equipes de vendas muito intimidadas para fazer orçamento, para fazer projeção normalmente, tá? Já lógico, algumas, né, tem um pouco mais de audácia, mas a gente vê uma cultura, assim, meio temerosa, né? Não, mas nós estamos criando cenários. Se você aumentar 20, vamos fazer um cenário com 20% de crescimento, como é que seria? Vamos fazer um cenário com 10% de queda, como é que seria, né? Então, assim, a gente percebe, às vezes, orçamentação nas empresas também não muito desenvolvido aqui na região. Porque ou você vê esse copy-cola do ano anterior, ou você vê diretores se sentam, fazem, rasuram ali o que vai ser, fazem uma conta total de faturamento, coloca as despesas do ano, né, definem já esse faturamento, e aí estima-se um valor de custo ali final. Beleza. Então, é uma coisa totalmente top-down, né, que a gente fala. E esse orçamento fica só na seara ali da diretoria, isso não vai cascateado para baixo, né? Então, aquele carinha que aperta o botão ou que faz a manutenção, ele não sabe o impacto que ele causa nesse orçamento. Empresas um pouco maiores também, eu vejo também, já acompanhei alguns orçamentos muito matriciados. E aí também é um risco, porque orçamentos que começam de baixo para cima. Então, muito matriciados, cada área faz o seu, uma planilha diferente da outra que não conversa, e aí você fica um tempão tentando juntar essas planilhas, que eu já participei também disso. Não é ruim, é bom, só que aí depois não encaixa com a tampa, entendeu? Tipo, você constrói um frank ali que não encaixa com a tampa. Nós fazemos um orçamento que a gente chama de um orçamento que une, né, essas etapas, né? É uma metodologia que a gente acabou desenvolvendo na Canaã nesses anos, aonde a gente pega um pouco desse bottom-up, que a gente chama, com o top-down. Então, ele é bottom-top, a gente chama assim, esse orçamento. O que nós fazemos, né? Então, a gente tem lideranças ali de cada área que estão nessa reunião de diretoria e junto com as equipes deles, eles vão traçando e a gente vai corrigindo dentro de uma plataforma única, né? Esse orçamento. E aí, dentro desse orçamento, sim, a gente precisa traçar cenários. O ano que vem, por exemplo, é um ano de muitos acontecimentos, né? Então, você tem o início de uma reforma tributária que vai começar. Nós temos eleições que vai balançar bastante, assim. Sim. Normalmente no Brasil a gente já balança um pouquinho eleições, acho que a do ano que vem não vai ser diferente. E você tem um cenário também muito diferente externo, né? Que a gente vem acompanhando com tarifas, a posição dos Estados Unidos, enfim, China. Então, muita coisa acontecendo. Que no final das contas impacta a nossa empresa, impacta as empresas da nossa região, né? De uma forma ou de outra, se é do agro ou não. Todos nós acabamos sendo impactados. Então, traçar esses cenários é um exercício que não é uma futurologia, né? É um exercício de raciocínio lógico,
até, né? Porque quando você traça principalmente extremos, muito bom, e você vê oportunidades que surgiriam nesse muito bom, ou muito ruim, qual seria o seu pior cenário? Esse é meu pior cenário. A gente costuma forçar, né, as equipes a fazerem esses dois movimentos. Então, quando você faz esse pior cenário aqui, você também cria ferramentas, às vezes não no mesmo dia da reunião ali, mas a equipe vai digerindo e vai criando ferramentas para lidar com esse cenário pior dos mundos. E o cenário melhor dos mundos também. E isso cria uma visão, faz todo mundo pensar no futuro da empresa, faz todo mundo se exercitar nisso, e a quantidade de ideias, né, que você pode vir utilizando mais recursos, não só a diretoria, nem só aquela área isolada que só está vendo o quadrado dela, é riquíssimo, né? E é uma coisa constante. E por fim, também, eu acredito muito que uma segunda etapa ou terceira etapa é o orçamento entrando junto com o RH. E ele criando, né, ferramentas pré-definidas de alinhar expectativas de resultados, distribuindo esses resultados também. Criando bônus, que incentivem esses resultados. Então, algumas empresas que estão conosco já estão nessa fase também de distribuição de resultado. Então, você tem uma cultura que flui melhor. Sim. Né? Bacana. Até assim, eu tenho um cliente que fala assim, eu gosto de construir o cenário pior possível, né? Porque a gente vê que a gente não quer chegar nele, né? Então nós vamos criar toda uma estratégia para não aderir a esse cenário, obviamente, aquilo que a empresa tem controle, né? Então, quando você fala de política, ou quando você fala, por exemplo, de taxações, etc., né? São, enfim, acontecimentos que você vai ter que ter pensar sobre como você, enfim, aquilo não vai te afetar tanto, né? E às vezes as empresas acabam falando, mas isso aí não é comigo, né? Eu não sou desse segmento, mas os segmentos estão interligados também, né? Muito provavelmente ele acaba te atingindo, né? Então, se você tem, por exemplo, uma queda de consumo e você trabalha com logística, muito provavelmente você vai ter um trabalho menor para transportar aquelas mercadorias que deixaram de ser compradas, né? Então, acho que essa construção de cenários é bastante interessante, inclusive para as pessoas entenderem o quanto que qualquer outra decisão no mundo, sei lá, a China vai comprar menos soja da gente, né? Quanto impacta nesse negócio nosso aqui que está aqui, inclusive se eu estiver falando de um comércio local. Não, pegando um gancho aí de um comércio local, a gente dá o exemplo agora, né, dessa semana, do que aconteceu aí com as contaminações aí de metanol, né? Que a gente ainda não sabe, mas isso é um erro de processo no mínimo. Sim. Né? Um erro de processo que quantas cadeias não vão ser impactadas? Onde está esse erro e o que causou, né? Ainda não está muito claro, mas isso vai afetar consumo de bares e restaurantes e isso afeta cadeias, né? Nós trabalhamos por um sindicato de clubes. O sindicato recomendou que os clubes não vendam. Então, imagina, você tem um fim de semana agora que eu não vou abrir os bares dos clubes. Como é que vai? Então, de fato, acaba impactando sim, e é óbvio que você tem que criar uma ação, né, para falar, tá bom, como é que nós vamos trabalhar essa questão toda. A gente teve um processo muito maior, que foi a pandemia, né? Como é que as empresas se viraram, né, nesse momento. Agora, Ana, quando você fala, a Canaã, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, o que é a Canaã e o que a Canaã faz? No que a Canaã ajuda os clientes? A Canaã, né, ela acaba sendo uma empresa, né, que vai vai conseguir acelerar essa clareza e esse controle para empresas que precisam. Então, a gente consegue entrar e rapidamente, em 3 meses, conseguir trazer uma clareza de resultado, de margens, para saber o que está dando dinheiro, o que não está dentro da empresa. E, além disso, a gente já tem empresas que trabalham conosco, que gostaram do nosso trabalho e continuaram trabalhando conosco, e a gente virou uma equipe de controladoria acoplada. Então, ao invés de você contratar ou montar uma equipe de controladoria,
a gente faz o trabalho da equipe, não é o trabalho de um controller, mas o trabalho de uma equipe mesmo, desde auditorias em estoque necessárias, auditorias financeiras, internas, né, tô dizendo, que são necessárias, onde a gente valida os números, onde a gente ajuda nos processos para que os dados venham corretos, a gente interage com as pessoas, então a gente já tem assim uma expertise também de interagir com equipes e conseguir, junto com as equipes do cliente, fazer o que eles não estavam conseguindo, né? A gente conseguir acelerar os números, trazer clareza e melhorar resultado. Tá. Então, a gente está muito focado em melhorar resultado. Às vezes, os nossos clientes, eles estão lá focados, às vezes, na venda e no produto, porque sabe que a gente está ali cuidando do resultado dele, né? A gente briga com eles para melhorar esse resultado. Então, a gente vai ser essa contraponto, né? Porque nós acreditamos que quando você tem lucro e caixa, você já pagou todo mundo. Você já pagou imposto, você já pagou funcionários, já pagou fornecedores, já pagou bancos, então você já pagou toda a cadeia. Então, você já fez uma função social muito grande e você se arriscou para isso e você gerou um resultado. E é preciso gerar esse resultado para que a empresa se sustente, certo? Então, uma empresa que não gera resultado, mais dia menos dia ela vai ter problemas, ela pode até deixar de existir, né? E toda essa cadeia deixa de ser alimentada, né? Então, a gente acredita muito nisso e no bem que uma empresa, né, uma empresa bem-sucedida pode causar para a sociedade. Entendi, né? bacana. Ô, Ana, você falou que trabalhou em banco analisando se o banco poderia, muito provavelmente, fazer empréstimo para uma determinada empresa, né? Sim. Empresas sadias também buscam recursos que a gente chama recursos terceiros, né? Sim. No mercado. Sim. E quando é que ela deve fazer isso? Ou quando é que ela pode? Eu não sei se a palavra é deve ou pode, né? Fazer. Como é que ela toma essa decisão de tomar mais recurso? Muito provavelmente ela faz isso para investimento, né? Sim. Olha, eu me surpreendi quando eu fui trabalhar em banco e vi que, poxa, mas peraí, tem essa aplicação desse tamanho e vai pegar dinheiro, né? Por que isso? Por que isso acontece? Então, a importância de você trabalhar com dinheiro de terceiros, né? A gente fala isso no Brasil numa taxa de 15% ao ano, como estamos agora, talvez vamos para 15,5%, enfim. O ano que vem também acho que sustenta um pouquinho, talvez feche o ano num valor menor, mas, então, é um desafio, né? Mas, mesmo para empresas capitalizadas, você saber lidar com dinheiro de terceiro e buscar oportunidades. Existem muitos dinheiros de fomento que têm taxas de juros, né, ainda menores que 2 dígitos, né? E que vale a pena você deixar o dinheiro aplicado e sim buscar uma aplicação, uma captação mais barata, né? E aí você está ganhando na aplicação. Agora, quando você não tem isso, né? Quando você não tem uma aplicação ainda e você realmente precisa de recursos, é preciso realmente olhar com clareza, ter uma controladoria ou ter uma clareza financeira para entender a sua necessidade de capital de giro. Porque uma taxa de juros de 20%, 25% ao ano, ela come lucratividade de qualquer negócio. E, às vezes, até inviabilizando esse negócio, dependendo do tamanho do volume dessa dívida. Então, conhecer o seu ciclo financeiro, com os seus prazos médios de recebimento, pagamento, produção, estoque, para entender se eu vender mais, eu vou precisar de mais dinheiro, vou precisar me endividar mais no curto prazo, é extremamente importante para que uma empresa não morra vendendo mais, aumentando o faturamento. Não sei se foi clara. Foi claríssima. Enfim, se você precisa de dinheiro para investimento e você tem recurso, é uma análise mais tranquila, né? Mais tranquila de se fazer.
É porque, teoricamente, você está ganhando o que o mercado está pagando e vai pagar um juro menor, né, nesse capital. Sim. E fala que se der tudo errado, você tem dinheiro. Vai, não, eu tenho dinheiro para pagar aquele dinheiro. Sim. E quando você está buscando isso para o capital de giro, é completamente diferente, porque você não tem dinheiro nem para pagar as despesas, né? Sim. Então, não é isso? Exatamente. E além disso, somando nesse primeiro caso, onde você tem uma aplicação, você tem um disponível, né? A importância de você segurar uma reserva, né? A importância de você conseguir trabalhar taxas de juros, como eu falei, com spread entre captação e aplicação. E, de repente, às vezes até descontos de duplicatas curtos valem a pena em períodos que você precisa para não ter que resgatar essa aplicação, né? Porque você ainda continua com uma reserva e essa reserva é um poder de barganha frente à taxa de juros de banco, é um poder de barganha, é um para onde correr, né? Que você tem, um respaldo, uma segurança que a empresa deve resguardar, né? Ao máximo, se ela conseguir. Luana, conta uma história bacana aí pra gente de clientes que você trabalhou, que te dá orgulho. Fala, nossa, eu cheguei naquela empresa e tava uma terra arrasada lá e hoje é maravilhosa, por exemplo. Ou não precisa ser exatamente de uma empresa, mas conte algum caso aí pra gente elucidar o trabalho que você consegue desenvolver nas organizações. Bom, o italiano fica batendo a mão de também, microfone. Assim. Bom, a gente tem várias empresas assim que a gente já vem atuando há algum tempo. Um exemplo assim bacana que a gente tem é uma indústria, né, de equipamentos agrícolas que a gente atuou. É uma empresa super inovadora, os produtos de extrema qualidade. E nós chegamos lá, eles recém-formados assim na empresa, muito batalhadores, mas formados com dinheiro de terceiro, né? Então tinha um sócio lá que ia colocar o dinheiro, era um sócio investidor, mas que não se tornou de fato um investidor. Então eles tiveram alguns desafios ali e acabaram suprindo com um capital de curto prazo. Então tinha uma pressão muito grande já desse capital de curto prazo, porque foi uma empresa criada, imobilizado ali, né? É como você comprar uma casa com um cheque especial. Vamos falar assim. Então, vai dar errado, né? Cartão de crédito. Exatamente. Um pouco pior. Sei lá o que é pior, não sei. Também não sei. E aí, o que acontece? Foi com isso e a gente entrou, a empresa tinha bastante inovação e, como eu falei, qualidade, brigava com os grandes. Então, assim, uma empresa que foi crescendo, porém, crescia faturamento, ia bem, negociava bem, porém, ela tinha esse calcanhar de Aquiles, né? O que sustentava ela, né? O início era o sócio banco que estava comendo ali. Aí, com isso, colocando a controladoria, né, para valer no passo a passo ali com eles, a gente percebeu que, além disso, eles tinham alguns erros de processo. Compras estava completamente desconectado. Então, compras comprava de acordo com com a forma que o comprador achava que era melhor ali de negociação. Então, por exemplo, eu vou precisar comprar um motor, fui lá cotar um motor para uma determinada parte ali, uma peça, né, do motor, vamos dizer assim. Só que essa peça ela é utilizada assim raramente, então eu precisava de um estoque dela de 5, no máximo, no ano. E aí, na negociação, ele viu que se ele comprasse 30, saía com 10% de desconto, ele resolveu comprar 30. Então, assim, algumas coisas que desconectavam. O dinheiro parado lá. E o dinheiro ficava parado e a gente nem sabia onde é que estava, né? Esse dinheiro e essa negociação já tinha feito, e enfim. Então, tinha uma área de compras bem desconectada, que a gente teve que conectar essa área, né? E tivemos uma certa... uma certa... me fugindo da palavra. Melhora? Não. Tivemos uma melhora imediata, né? Depois, uma certa resistência. Resistência. Para começar. Sempre tem, né? Mudança sempre tem. Sempre tem. Né? E aí a gente também entrou de cabeça conhecendo os números, os resultados, lucro e caixa. Porque não adianta você ter só o lucro se você não entende o que está acontecendo no seu caixa, né? E também não adianta você olhar para o caixa somente
né? E ficar ali sofrendo ou achando que tá tudo bem, se você não tá vendo o lucro real por competência, né? Então, eu costumo falar que esses dois são muito, muito importantes. Então, a gente caminhou para montar esses e depois começamos a entender o que estava dando dinheiro e o que não estava, e começamos a ver que uma operação lá que eles faziam para terceiros era uma operação também que tinha se tornado o seu principal faturamento, e era uma operação que eles estavam fazendo sem lucro. E eles recebiam adiantado, então ela dava uma ilusão de caixa. Uhum. Recebiam adiantado de uma outra montadora, eles faziam uma terceirização, vamos dizer assim. Recebiam adiantado, entrava dinheiro pra caramba no caixa, só que na hora que você ia fechar o resultado, botava todos os custos, impostos, o frete, ela estava negativa, em tipo 10%. Então, assim, alguns exemplos, né, que a clareza demonstrou o caminho que a gente iria seguir, né? E a equipe desse cliente também foi muito, assim, aberta, né? A gente foi mudando, fazendo as alterações, porque quando, eu costumo dizer, né? Contra números não há argumento e os números não mentem. Então, assim, olha aqui que nós encontramos. Uhum. Ou esse número tá errado, ou é isso aqui. Nossa, então é isso aqui, então vamos para tal lugar. Então, assim, não é a Canaã ou a Ana que tá, né, colocando aquela posição. A gente foi encontrando com vocês. Então, a gente trabalha muito parceiro, Tá. sabe? É uma equipe parceira mesmo da equipe do cliente pra gente fazer o resultado acontecer. Bacana. Então, só um exemplo. Essa empresa está muito, muito bem. Aham. E hoje em dia é líder no setor dela. Olha, É maravilha. líder. Parabéns. Ô, Ana, agora qual que é, assim, que conselho você daria para os empresários, né, na hora que eles, enfim, olham para essa questão toda, não necessariamente de controladoria, mas olhando para resultado, né, por Sim. exemplo, uma série de equívocos, né, que essa empresa acabou tendo, sendo muito bem intencionada, né, e talvez se não tivesse um socorro, alguém que desse essa lucidez, ela talvez sucumbisse, né? Porque é difícil você continuar errando e não tendo resultado, né? Ou não conseguir olhar para aquilo, né? Se você tivesse que elencar alguns pontos, quais são os principais pontos, né? Você fala muito, em geração de caixa. Se eu tenho geração de caixa, porque eu paguei tudo, né? Mas às vezes não, né? Como eu contei. Quais são os principais pontos que o empresário tem que olhar para a empresa dele e ver se ela está no caminho certo, se ela tem saúde ou se ela precisa de um socorro? Como é que ele precisa analisar? Olha, eu acredito, pela nossa experiência, que assim, os empresários olham muito para faturamento e caixa, né? Então, se essas duas coisas vão bem, eles acabam não descendo o olhar para o negócio, para o operacional, para o core, assim, para o coração do negócio de forma mais aprofundada. Mas eu acredito que isso acaba sendo um engano, porque por mais que você esteja bem, não há nada que não esteja bem, né? Que não há nada que esteja bem que não possa ser melhorado, Exato. né? Então, às vezes, a busca de buscar faturamento, ela pode ser muito mais eficiente, em vez de você buscar tanto faturamento, você realmente olhar para dentro e ver quais faturamentos você deve buscar. Eu acredito que conhecer as margens de contribuição. Eu sou apaixonada por margem de contribuição. Tá. O que seria essa margem de contribuição, né? A clássica margem de contribuição, nível 1 ali, que é o quê? Você entender o que aquele produto gera de lucro bruto ali, lucro variável. Então, você vende, você tem o preço de venda, você tem o imposto, aí você tem os custos de matéria-prima para fazer aquele produto, pronto, ok. Chegar nessa margem, mas não numa margem estimada. Eu fiz a conta no começo do ano, deixei na planilha, fiz no papel. Não, uma margem apontada. Fiz um markup. Fiz um markup, uma margem apontada, colocando os custos, não só variáveis, mas os custos diretos. Para eu fazer esse produto, eu tenho uma equipe dedicada de dois desenvolvedores constantemente, ou de um de manutenção, ou de outro de frete, enfim. Então, você conhecer essa margem de contribuição
de produto, vamos pensar assim, a margem de contribuição chegando até o cliente. Então, quanto aquele cliente, que existem negociações, às vezes, para o mesmo produto, que você tem um desvio muito grande dentro das empresas. Então, às vezes, em vez de eu buscar faturamento, eu arrumar esse desvio, né? Tá. Já causa um impacto muito maior do que eu crescer faturamento por crescer. Então, a gente entender quais clientes estão dando, né? Cruzar esses dados, melhores resultados e tal. Depois, os vendedores. Que vendedores, qual região, estado que estão contribuindo mais e menos e por quê, né? Ramos. Que ramos do meu negócio estão dando melhores resultados ou não? Eu costumo falar que é um cubo, né? É como se você pegasse, não estou com um cubo aqui, mas vamos imaginar um cubo e você vai vendo a formação do seu resultado de diversas formas. E a gente faz isso, monta esse cubo de resultado com a ajuda do sistema, né? Uhum. Do seu sistema ou indicando sistemas e aí entra o processo, contato com pessoas para a gente ir acompanhando, porque não é só montar, é também acompanhar e tirar estratégias disso. Peraí, será que os meus menores... Então, a gente costuma ver assim, nossa, meus grandes clientes, ai, olha que lindos, amo eles, né? Meus grandes clientes. Aí você vê que a margem está sendo gerada pelos pequenos, muitas vezes. Ou então que você tem que trabalhar o médio, porque o médio você está vendendo para o médio faturamento seu, você está vendendo com desconto que você vende para o grande. Peraí, tem alguma coisa. Então, só de você mudar algumas coisinhas aqui, você já tem um impacto muito grande, né? Então, eu acredito que margem de contribuição automatizada, margem de contribuição real, não calculada, estimada lá atrás, não. Okay. Margem de contribuição real. Esse é uma ferramenta que ela traz extrema clareza. Maravilha. Outra coisa que você tocou no assunto, no comecinho da nossa conversa, a gente já tem clientes que estão fazendo distribuição de lucros, né? Ou bônus, ou Sim. participação nos resultados, né? E isso só aconteceu porque os processos melhoraram e as pessoas contribuíram para essa questão, né? Como é que assim, você é empresária também, você contrata gente, né? Você tem gente lá no seu time, né? Mas que cuidados o empresário precisa ter em relação a gente, né? Em relação a pessoas, né? Em relação a colocar as pessoas que sabem fazer, eu falo, não, isso aqui qualquer um dá conta de fazer, etc. Uhum. Qual que é o cuidado que as empresas precisam ter com pessoas? Nossa, eu acho que essa pergunta você que tem que responder, Tião. Você sabe mais que eu. É que você sofre, muito provavelmente sofre, né, dentro das empresas, assim, com a ausência, talvez, de competência adequada pelas pessoas, né? Sim. Eu acredito, sim. Eu acredito que eu acredito muito nas pessoas em geral, sabe? Uhum. Eu acredito muito no querer e na boa vontade. Tá. Se as pessoas têm boa vontade, eu acredito que, por mais que ela não seja expert em números, ou expert em lidar com pessoas, ela consegue se adequar a uma certa necessidade da empresa. Pode ser que ela não vá voar ali naquele, mas ela consegue. Eu acredito muito também nas habilidades, né? E aí você sabe falar melhor que eu. Então, assim, você entender os perfis, né? Se aquela pessoa é capaz de ocupar aquele cargo de liderança para puxar, ou para motivar, ou para treinar, né? Tem pessoas que, por mais que você se esforce, ela não vai conseguir treinar, né? Mas eu acredito que existe um componente anterior que é da vontade. E eu acredito muito na vontade. Mesmo que a pessoa não tenha um talento nato para fazer aquilo, se ela tem vontade de aprender e se adequar aquilo para a empresa, mesmo que depois ela possa até migrar para outra área na empresa, aquilo vai trazer crescimento para ela. Eu acredito que ela é capaz de trazer crescimento para ela e para a empresa, né? Eu também acredito muito nessa questão. Acredito muito na questão da vontade. Da vontade, da abertura, né, também, né? Porque você falou, às vezes as pessoas resistiram muito. Isso, de maneira geral, a gente acaba resistindo muito a qualquer mudança, né? Então, se você tem abertura para mudança e, obviamente, tem vontade, quer aprender, né, quer desenvolver, eu também, enfim, creio que é algo que as empresas precisam olhar para as pessoas nessa linha, né? Olhando do ponto de vista de trabalhar nessa área, né? Então, eu gostei da Ana, eu quero trabalhar lá na Canaã, né?
O que eu preciso aprender? O que alguém que está ouvindo a gente aí, que nem começou a estudar ainda numa faculdade, obviamente, né? Ou que quer mudar de carreira, o que ele precisa aprender para trabalhar em controladoria? Olha, hoje a gente está contratando pessoas, né, da área de negócios, administração, economia, contabilidade, cursos, né, mais tradicionais, aquele cursos mixados de economia com administração, de economia com contabilidade também, são cursos muito bons, bem voltados para a nossa área, como o ESSEC, que tem aqui na USP, em Ribeirão. Também a gente contrata pessoas que estão se formando em tecnologia, matemática e estatística. Olha. Então a gente está aberto para esse tipo de gente, assim, né? Que tenha um arcabouço lógico, de raciocínio lógico bem desenvolvido, porque a gente trabalha muito com essas ferramentas, né? Lógico que o expertise e a habilidade é muito trabalhada dentro da Canaã, de habilidade de lidar, a comunicação, esses outras soft, né, skills, né, que a gente fala, a gente acaba fazendo muitos treinamentos em cima disso. Mas uma base seria o arcabouço mais lógico, assim. Bacana. Só outro dia eu estava vendo estatística sobre isso. No Brasil, só 17% das pessoas buscam essas profissões que têm a área do STEAM, né? Que eles chamam, né? Que é matemática, engenharia, enfim, esses conhecimentos dessas ciências, né? Então, e são as ciências que mudam. Você citou Estados Unidos e China, por exemplo, que na China é mais de 60% das pessoas se formam nessa área, né? Olha. Então, aí você consegue enxergar um pouquinho por que os países se desenvolvem tão rapidamente, assim, sim, China, Índia, etc, né? Ana, estamos chegando ao fim aqui, ó, foi rapidinho, né? E aí eu queria que você de novo, te agradecer muito por você ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. E eu queria que você deixasse aqui para quem nos acompanha, como é que te encontram, onde é que te acham aí, se quiser trocar uma ideia com você. Olha, podem acionar, né? O telefone que a gente está é o 3603-2650 ou 3603-2651. Ambos são WhatsApp também. Então, tanto linha fixa quanto WhatsApp. Pode ligar diretamente, entrar em contato. A gente está também no Instagram, com @Canaã Controladoria, e o mesmo Canaã Controladoria no LinkedIn, onde a gente também acaba compartilhando tanto o LinkedIn quanto o Instagram, e no nosso blog também, a gente acaba compartilhando bastante conteúdo dessa área. Nosso site é www.canaancontroladoria.com.br. Tá? Bacana. E estamos localizados aqui em Ribeirão, atuamos com empresas de médio e grande porte também, não só acoplando a equipe, mas fazendo trabalhos rápidos aí de aceleração. Também acho que é importante dizer para as grandes que a gente também atua. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a você que nos acompanhou. Então, se quiser entrar em contato com a Ana, ela já deixou todos os caminhos aí. Espero que vocês tenham gostado. Acione lá o sininho para nos acompanhar nos próximos episódios e um grande abraço, até mais.